Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da sexta semana do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 8º do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. Amados e amadas de Deus, o evangelista situa bem onde Jesus está. Jesus parte com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. Está a caminho para Cesareia de Filipe. E diz bem o Evangelho, no caminho perguntou aos seus discípulos. Jesus está caminhando e no caminho pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Amados e amadas de Deus, Jesus faz uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quer dizer, o que o povo pensa a meu respeito, o que as pessoas pensam de mim. E então os discípulos respondem: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Colocam Jesus na perspectiva dos profetas. João Batista tinha sido o último dos profetas que anunciou o Messias, e o Messias já presente no meio dos homens. Elias foi um grande profeta no Antigo Testamento, ou um dos profetas. Quer dizer, colocam Jesus na perspectiva dos profetas, que Jesus seria um grande profeta. Este era o paradigma que Israel tinha para ler naquele tempo, naquele momento, os homens de Deus, os profetas. E agora Jesus pergunta então para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Amados e amadas de Deus, Pedro responde que Jesus é o esperado, é aquele que o Antigo Testamento esperava, é aquele que os grandes homens e mulheres do Antigo Testamento esperaram. Pedro insere Jesus na grande esperança do Antigo Testamento: tu és o Messias. E continua o texto do Evangelho: Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Quer dizer, Jesus proíbe os apóstolos de dizerem que ele é o Messias. Pedro confessa: tu és o Messias, tu és aquele que o Antigo Testamento esperava, você é aquele que nós esperamos, em você está a expectativa da Escritura, você é aquele que nós esperamos, que o povo da promessa espera. E Jesus agora então proíbe que digam que ele é o Messias, quer dizer, que falem alguém a seu respeito. E em seguida então Jesus começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra assim que ele é o Messias, mas é o Messias servo, é o Messias que deve sofrer, é o Messias que deve ser rejeitado, é o Messias que deve morrer e deve ressuscitar. É o Messias servo. Talvez isso causasse escândalo para os apóstolos, tanto que vamos ouvir a reação de Pedro. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Amados e amadas de Deus, Pedro se escandaliza, e talvez os apóstolos também, porque Jesus diz que ele é o Messias servo, Messias que deve ir a Jerusalém, que deve morrer e que deve ressuscitar. Então Pedro não quer que isso aconteça com seu mestre. Pedro não quer que Jesus morra, que Jesus faça da sua vida um dom de amor pela nossa salvação. E o que Jesus é duro com Pedro: vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Quer dizer, Pedro não consegue entrar aqui no projeto de Deus e no mistério de Deus, na vontade de Deus. Pedro pensa como os homens. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça nesse dia. A nós também é feita essa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Que lugar ocupa Jesus na nossa vida? Jesus é verdadeiramente o nosso Salvador, ele é aquele que nós seguimos, ele é aquele que nos coloca numa posição de seguimento, de discipulado, ele é aquele que vai plasmando a nossa vida, ele é aquele que vai moldando verdadeiramente a nossa vida, a nossa existência. Ele é o Messias para nós, ele é o nosso Salvador. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.